E o bispo não quis acreditar que era São Miguel aparecendo. Então São Miguel teve que aparecer uma segunda vez, uma terceira vez, e aí como o bispo não estava acreditando, São Miguel fez uma marca na testa dele e que ficou marcada até no crânio dele, como nós vamos ver. Que história é essa? Que aparição foi essa? Que importância ela teve? Que aplicação que ela tem para a nossa devoção ao grande Arcanjo São Miguel? Seja muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e esse aqui é o canal dos Santos Anjos. Pois é, isso aconteceu no ano de 708, pouco mais de 1.300 anos atrás, não é? Em que São Miguel apareceu na França. O nome do monte era Monte Tomba, antes, né? Atualmente é conhecido como o Mont Saint-Michel, o Monte de São Miguel. E é interessante porque, como nós vimos já em outro vídeo, eu vou deixar aqui em cima o link, né, para quem não assistiu o vídeo da principal aparição de São Miguel, que foi no Monte Gargano, no sul da Itália, ali pertinho do Padre Pio. São Miguel apareceu 3 vezes, nós já vimos isso em outro vídeo, mas São Miguel quis aparecer também lá em cima, na França, e quando ele apareceu para o bispo, ele disse: eu quero que o senhor, bispo, faça construir nesse monte um santuário para eu ser venerado como sou no Monte Gargano. Então ele fez uma ligação entre as duas aparições. Aquelas aparições no sul da Itália foram no ano 400, essas no norte da França foram no ano 708. Então, mais ou menos 300 anos de diferença. E a história é muito bonita, eu vou contar alguns aspectos da história, algumas graças recebidas, a ligação que teve o Monte de São Miguel com as crianças, algumas coisas misteriosas que aconteciam com as crianças, e eu vou mostrar também daqui a pouco algumas fotos. É um dos lugares mais visitados, é o lugar mais visitado na França, depois da Catedral de Notre-Dame, e é uma das fotos mais sublimes que a gente vê, é o Monte de São Miguel. E eu tive o privilégio de estar ali, realmente há muitas graças ali, apesar da infidelidade, até infelizmente de alguns eclesiásticos, que não propagam a devoção a São Miguel ali no lugar. Vamos ver então essa história. Foi então, como eu já falei, no ano 708, o nome do bispo era Alberto. Né? E São Miguel apareceu para ele em sonhos, dizendo: eu quero que você construa em cima desse monte uma igreja para aumentar a devoção a mim. E o bispo fez bem. O bispo não deve sair acreditando em tudo que ele vê, em tudo que ele ouve. A Santa Igreja é sempre muito cautelosa com relação a aparições. E foi o que o bispo fez. Ele disse: não, talvez seja uma ilusão minha. Vou sair acreditando em qualquer coisa. E fez bem. Aí São Miguel apareceu uma segunda vez para ele. Faça ali um santuário para que eu seja venerado como sou ali no Monte Gargano, na Itália. E o bispo não acreditou. Aí São Miguel apareceu uma terceira vez para ele e pressionou aqui a testa dele, de tal maneira, os relatos eram verdadeiros, que 300 anos depois, os ossos do bispo foram exumados e no crânio dele tinha como se fosse um polegar ali marcado no lugar onde as crônicas diziam, né? Onde os relatos mencionavam, para mostrar que São Miguel realmente esteve ali, realmente pediu, e no fundo para provar a autenticidade das aparições. Isso é muito importante, porque hoje em dia, sobretudo com a internet, tem aparição para tudo quanto é canto. Quantas delas são verdadeiras, nós precisamos ter cuidado. A Santa Igreja verificou, existem documentos fidedignos, aí sim, né, começamos a acreditar. Agora, esse é o caso de uma aparição com fontes sérias. E aí o bispo, quando aí ele viu que era realmente São Miguel, ele mesmo subiu ao monte e começou as obras. E ali, para marcar a filiação desse santuário com o santuário principal de São Miguel no Monte Gargano, o bispo mandou um emissário lá para o sul da Itália, pedindo alguma relíquia, não é, que fosse o símbolo dessa união. Isso tudo está relatado neste livrinho aqui, o livro dos 3 arcanjos, do senhor Plínio Maria Solimeu, um excelente autor,
né, para a vida dos santos, para a doutrina sobre os anjos. Eu tive a alegria de conhecer. Ele mora ali em São Paulo, num sítio ali em Guarulhos. E esse livro aqui, justamente, eu já obtive autorização para nós enviarmos o livro digital, inclusive, para os membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. Vou até deixar aqui embaixo, não deixe de clicar, né? Tome esse tempo, porque é uma coisa que vale a pena ver como fazer parte desse grupo que vai crescendo dia a dia mais dos apóstolos dos santos anjos, né? Aqueles que fazem seu esforço para atrair a ação dos anjos e afugentar a influência do demônio no dia a dia. Mas aí então ele levou duas relíquias. Vocês se lembram que naquela aparição no Monte Gargano, São Miguel tinha aparecido em forma humana e deixado pegadas nas pedras. Então eles pegaram uma das pedras que tinha essas pegadas e levaram até o Monte de São Miguel na França. E no dia da bênção do Monte São Miguel. E um pedaço de tecido que foi encontrado misteriosamente sobre um altar da gruta de Gargano. E veja o que é, não é, a Santa Igreja, o que é um bispo da Santa Igreja, o que ele realmente faz. Em 16 de outubro de 709 foi inaugurado o santuário e o bispo Santo Alberto instituiu 12 corpos de clérigos para implorar ininterruptamente a intercessão de São Miguel. Não é? Veja, isso é ter devoção, isso é o papel, né, da Santa Igreja. Por isso nós temos que rezar muito pelo clero, para que o clero, a parte que infelizmente se desviou, que volte, né, para a prática verdadeira e que volte a ser o bom exemplo que deve ser. Bom, então constituiu 12 corpos de clérigos, ou seja, 12 conjuntos, né, que implorassem continuamente a intercessão de São Miguel. É bom, eu não resisto de dizer que nós, no nosso grupo, né, nós temos pessoas, voluntários, mais de 100 voluntários, que de 7 da noite às 6 da manhã se revezam numa vigília, de hora em hora, né, se troca as pessoas, para rezar, injustamente implorando a intercessão de Nossa Senhora e dos Santos Anjos para a situação do Brasil, pela Santa Igreja e por aqueles que participam deste apostolado. Então, novamente, não deixe de ver aqui no link como tornar membro deste grupo Apóstolo dos Santos Anjos. E aí começaram os relatos. Os cegos veem, os paralíticos andam, os surdos recebem um alívio à sua doença, os possessos ficam livres dos espíritos imundos. Ah, você disse que ia falar das crianças, eu vou chegar daqui a pouco. Durante a invasão dos bárbaros normandos, muitos católicos iam se refugiar nessa ilha, mas depois os normandos se converteram e passaram a ser devotos de São Miguel Arcanjo. Agora, foi nessa circunstância, eu vou mostrar fotos aqui, que se formou essa cidadezinha, vocês podem ver pela foto, uma cidadezinha no próprio monte, ali em torno da abadia. Eu vou deixar as fotos aparecerem enquanto continua o relato. Mas a riqueza e a abundância fizeram decair do primitivo fervor os cônegos que Santo Alberto havia deixado no santuário para glorificar perpetuamente o arcanjo. E o duque Ricardo, segundo narra Dom Winnes, tinha um grande contentamento de ter em seu governo esse monte de São Miguel, onde tantos milagres se operavam diariamente pelos méritos do santo arcanjo, mas de outro lado ele ficava triste de ver nesse lugar tão santo pessoas que começaram a negligenciar a veneração a São Miguel. Então, com isso, esse devoto Duque Ricardo, ele foi até Rouen, ali no norte da França, e pediu que monges do mosteiro de Cluny fossem e se implementassem ali, né, constantemente nesse monte. E aí que foi, então, construída propriamente a abadia ali. Foi no ano 966, o próprio duque conduziu 30 monges beneditinos para povoar o santuário. Vocês veem aí, então, aspectos da citadela que tem ao lado do monte, e aqui um claustro magnífico que ainda se pode contemplar ali, da abadia, onde estavam os monges ali constantemente pedindo
a intercessão de São Miguel. E as crianças? Eu entro aqui então o que aconteceu com as crianças. No século XV, ocorreu no monte um fato singular. Aspas, uma inumerável multidão, narra Dom Wines, de meninos, uma inumerável multidão de meninos que se diziam pastores, vieram a esta igreja de diversas regiões distantes, alguns em bandos, outros sozinhos. Muitos deles afirmaram que haviam ouvido vozes celestes que diziam a cada um deles, vá ao Monte São Miguel. Aqui os anjos dizendo para os meninos irem ao Monte São Miguel. E que eles haviam obedecido, tomados por um ardente impulso, e se puseram a caminho, deixando seus rebanhos nos campos e caminhando para o monte sem dizer nada a ninguém. Então eram anjos, no fundo, que apareciam para os meninos, dizendo, vão ao Monte São Miguel e rezem. E isso que nós devemos pedir ao nosso anjo da guarda, que nos atraiam para as práticas de devoção verdadeiras que nós devemos ter, né, que nos ajudem a meditar, que nos levem, né, até o príncipe deles, e nosso príncipe da milícia celeste, que é São Miguel Arcanjo. E nós temos aí, então, um segundo santuário ligado com o primeiro. Eu vou, em outro vídeo, falar a respeito dos 7 santuários de São Miguel, que tem uma ligação muito importante entre si. E eu termino o vídeo lhes recomendando, então, que visitem o link aqui na descrição do vídeo. Logo, logo estará pronto o PDF, o e-book dos 3 arcanjos, e eu enviarei para todos aqueles membros que já são membros e que serão membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. Então não perca essa oportunidade de conhecer mais a respeito dos 3 arcanjos. E eu me despeço aqui pedindo as suas orações e prometendo a minha por vocês que dão seu like, se inscrevem, que compartilham, que fazem este apostolado crescer. Muito obrigado e até a próxima vez.